Daí, galera, tranquilos? Beleza aí? Sussa? Então vamos de novo? Enem, mais uma aulinha, aula 2. Vou continuar trabalhando aquela listinha de exercícios com vocês, né? Já expliquei até os motivos. Antes de começar a aula, né? Vamos passar um alquinho? Pegue o alquinho aí, ó. Faz o alquinho. Não? Olha só. Ih, saiu um pouquinho aqui, ó. Agora saiu, agora sim, né? Tá todo mundo protegido, todo mundo se cuidando em casa. E a gente vai continuar a nossa revisão do Enem. Bom, agora eu vou trabalhar com vocês um pouquinho mais aqueles exercícios lá de eletricidade. Então, primeiro, que eu separei pra gente, a questão 4 diz o seguinte aí. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros, semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicada quando exposta a altas concentrações de amônia. Então você tem esse material que a resistência dele aumenta quando ele fica na presença da concentração ou forte concentração de amônia. Meus queridos, isso aqui é uma coisa bem importante, ó. Eu queria que vocês sublinhassem essa frase. Então, tem sua resistência elétrica nominal quadruplicada quando exposta a altas concentrações de amônia. Interessante essa informação, vocês não acham comigo, né? Então, você põe um material lá e a resistência dele quadruplica quando tem esse gás muito tóxico na presença do meio lá, né? No meio. E ele diz assim, ó, na ausência da amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e sua resposta elétrica é mostrada no gráfico abaixo. Então, quando tem amônia, ela tem uma certa resistência, quando não tem, tem outra resistência. Então, esse gráfico que a gente ganhou, galera, é o gráfico quando esse material ele não está na presença de amônia. E aí, como é um gráfico aqui bem bonitinho, um gráfico linear, eu posso escolher um ponto para utilizar desse gráfico. Por exemplo, ó, esse pontinho aqui. Ó. Então, a gente pega um valor de DDP, que no caso aqui ó, é 2, e eu posso pegar o valor equivalente de corrente, ó, tá aqui, sigo lá comigo no gráfico, 2 e 4. Só cuidado quando a gente for escolher o gráfico, ó, porque tem uma coisa aqui no eixo Y que a gente precisa usar. Então a DDP está medida em volt, mas a corrente aqui, ó, ela está em 10 a menos 6 ampere. Então olha aqui que você tem que usar essa informação, tá bom? Qual é a pergunta da questão? O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia é em ohm igual a... Então, eu gosto desse tipo de questão, né? Primeiro porque praticamente tem pouco cálculo. E segundo que você tem que ler e interpretar a questão. Veja que interessante, ó. Eu vou pegar, a partir desse gráfico, calcular a resistência desse material. Só que ele não quer a resistência desse material com baixas concentrações de amônia. Ele quer a resistência desse material com altas concentrações de amônia. Então, o que a gente precisa fazer quando encontrar o valor da resistência? A gente vai precisar multiplicar por 4. Porque foi o que eu pedi para que vocês grifassem lá do enunciado quando a gente leu o enunciado da questão. Tá bom? Então, galerinha, vamos lá? Fácil, né? O que a gente usa aqui para encontrar a resistência desse material, desse polímero? Então, a gente vai usar U igual a R vezes I. Beleza? Vamos lá? Corrente, tensão. Então, aqui fica tensão DDP 2. A resistência eu quero saber. E a minha corrente é 4. Só que eu vou colocar aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 6. Passa esse 4 vezes 10 a menos 6 dividindo, vai ficar assim, ó. R vai ficar 2 dividido por 4 vezes 10 a menos 6. Quanto dá isso daqui, ó? Isso aqui vai me dar uma resistência igual a 2 sobre 4 dá meio. 10 a menos 6 eu jogo, mudo aqui da posição de baixo para cima, fica 6. E aqui, ohm. Então esse é um valor de resistência para baixas concentrações de amônia. Só que eu quero um valor de resistência para altas concentrações. Então o que eu tenho que fazer com esse valor? Eu vou ter que quadruplicar ele, de acordo com o enunciado. Então vamos pegar isso aqui, ó, vamos multiplicar por 4 para chegar na resposta. Então vai ficar 4 vezes meio vezes 10 a sexta. Então, ó, eu estou multiplicando porque isso aqui está no enunciado. E qualquer número vezes meio vai dar a metade dele. Então, qual é o valor da minha resistência? Que no final das contas, 2
vezes 10 à sexta. E a unidade aqui, ohm. Tá aí. Qual o gabarito? Resposta letra E. Tá bom? Povo, bem fácil, né? Bem tranquilinha essa questão. Tá bom? Mas muito interessante. Vamos lá para a questão número 5 da lista agora. Veja, ó. Vocês sabem que quando eu acho uma questão interessante assim, eu me emociono com a questão, né? E essa questão 5, galera, é uma das questões que eu mais gosto de resolver. E eu acho que é uma questão assim, que realmente cobra conhecimento de vocês. E não é aquela decoreba, né? Aquela coisa que você tem que ficar decorando as coisas. Ela cobra que você tenha visto uma vez isso na vida, na escola, que você entenda a situação. E sem falar que é uma situação prática, né? Que pode acontecer com qualquer um. Então, a questão diz assim. Um grupo de amigos foi passar o fim de semana em um acampamento rural, onde não há eletricidade. Uma pessoa levou um gerador a diesel e outra levou 2 lâmpadas diferentes, fios e bocais. Perto do anoitecer, iniciaram a instalação e verificaram que as lâmpadas eram de 60 watts por 110, são os dados nominais da lâmpada, e o gerador produzia uma tensão de 220 volt. Caramba, né? Olha aqui, ó. Gerador 220 e as lâmpadas 110. Para que as 2 lâmpadas fossem ou possam funcionar de acordo com as especificações e o circuito tenha a menor perda possível, a estrutura do circuito elétrico deverá ser de 2 bocais ligados em série ou paralelo, que são as opções, e o fio, ele trata da espessura, fio de maior espessura ou fio de menor espessura, tá bom? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que discutir é como ligar 2 lâmpadas 110 volt num gerador de 220 volt. Galera, vamos pensar primeiro numa associação em paralelo. Qual é a principal característica de associar componentes em paralelo? É que todos os componentes vão ter a mesma tensão, a mesma DDP. Então, pelo amor de Deus, olha aqui, ó. Pegar a lâmpada 110 e associar em paralelo com o gerador, você vai estar dando para essas lâmpadas aqui 220. O que vai acontecer com as lâmpadas? Vão queimar. Então, de cara, a associação em paralelo você tem que descartar. Então, não pode, ó, qualquer alternativa ali que fale paralelo, tipo a letra C, a letra D, a letra E, você já risca, cancela. Então não pode associar a lâmpada 110 com gerador em paralelo na 220, porque as lâmpadas queimam. Você vai estar submetendo essas lâmpadas a uma DDP maior. E lembrem, né? Lembrem que a gente já trabalhou isso daqui, ó. Vamos colocar a fórmula aqui, ó. U ao quadrado sobre R. Então, quando a tensão dobra, o que acontece com a potência? A potência vai aumentar 4 vezes, né? Porque aqui está o quadrado. E se a potência aumentasse 4 vezes, essas lâmpadas aqui iam dissipar 240 watts. Né, dariam aquele brilho maior e queimariam, tá bom? Então essas lâmpadas elas vão ter que ser ligadas em série. Vamos fazer um circuitinho aqui em série, só para lembrar o que vai acontecer? Então olha aqui, ó, eu vou colocar uma lâmpada aqui, ó, vou colocar outra lâmpada aqui, e vou colocar essas lâmpadas em série com o meu gerador de 220 volts, tá aqui, ó. Tá bom? Agora, por que a associação em série é a mais indicada? Então, isso é uma coisa que vocês aprenderam. Olha o que acontece. Cada lâmpada dessa tem uma resistência R. Como são lâmpadas iguais, essas lâmpadas têm a mesma resistência. Outra coisa importante é que numa associação em série, a DDP divide. Claro que a DDP divide e não divide sempre igual. Aquela lâmpada ou aquele componente de maior resistência pega a maior parcela da DDP. Então, se a gente tivesse 2 lâmpadas diferentes, a lâmpada de maior resistência pegaria a maior parcela da DDP. Para nossa sorte, as 2 lâmpadas são iguais. Então, cada uma dessas lâmpadas aqui vai pegar a metade da tensão do gerador. Então, essa aqui vai pegar 110, essa aqui vai pegar 110. Por quê? Porque em série a DDP divide entre os componentes, tá bom? Quem que é constante em série, né? Quem é constante em série é a corrente elétrica. Então a corrente que passa aqui é a mesma para os componentes. E aí, só para ficar muito claro para vocês, ó, e a gente analisar o URI, ó, vamos olhar aqui para essa expressão. Se isso aqui fosse constante, ó, quanto maior a resistência, maior a tensão. Agora, como são 2 lâmpadas iguais, elas têm a mesma resistência, elas vão pegar a mesma parcela. Então, cada uma vai pegar 110 e, portanto, essas lâmpadas não queimam.
Então, a gente já definiu a ligação, que tem que ser uma ligação em série. Agora, qual é o fio que eu tenho que escolher para eu ter a menor perda? Povo, segundo a lei de Ohm, qual é? Resistência igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Então, né, a famosa fórmula que vocês conhecem muito bem aí. Então, pensa comigo aqui. Resistividade, comprimento e aqui a área de seção transversal, que na verdade é a espessura. Então, você nota que quanto maior a espessura, menor a resistência. Então, se a gente quiser que as perdas nesse cabeamento, nessa fiação, seja a menor possível, a gente tem que ter, né, os cabos com uma resistência menor. A menor resistência vai dar uma perda menor. E aí, a menor resistência você vai ter nos cabos de maior espessura. Então a gente precisa escolher cabos de maior espessura para ter menor resistência, para ter a menor perda possível. Então, aonde que aparece isso? Aparece na alternativa correta, a letra A. Tá bom? Então olha que interessante aí, a letra A. Então, insere e usar fios de maior espessura. Tá bom? Bacana a questão, né? Bacana. Vamos pro próximo? Vamos lá. Próximo. Bom, nessa lista de exercícios de vocês, tem duas questões que eu particularmente gosto muito, tá bom? Que questões são essas? A primeira questão que eu gosto muito é essa 6 que a gente vai resolver. A segunda questão que eu gosto muito é essa 7 ali. Eu vou pedir uma coisa assim, de coração para vocês, tá bom? Essa questão 7 ela é maravilhosa, por vários aspectos, até para você assim, treinar bastante circuito elétrico. Então eu vou pedir para que você tente resolver a questão 7 sozinho. Mas quando a gente diz assim para você tentar, não é assim, ó, eu vou ler a questão, putz, não entendi nada, então acabou. Não é assim que a gente faz. Ou você já pega a 7, e aí o professor passa o gabarito para você já corre assim, putz, para dar esse gabarito, como é que... Não é assim, galera. Você tem que ler, você tem que sublinhar, você tem que tentar pegar aquele desenho ali da questão 7 e fazer aquele desenho de uma outra maneira que você está mais acostumado. Então, você tem que tentar trabalhar com a questão, sabe? Então, eu vou pedir assim para que vocês tentem fazer. E aí, quando você já esgotar todas as alternativas, que você não entender a questão, você vai me procurar para eu ajudar você a resolver, tá bom? Eu vou até gravar um vídeo depois da resolução dessa questão 7, bem rapidinho, né, mais caseirinho, um vídeo ali, para que eu mostre para vocês a resolução, mas eu queria muito que vocês tentassem. É o tipo da questão que eu acho que quando o professor resolve, o professor estraga a questão, né? Porque daí você vai ter a ideia do professor que te ajudou a pensar. E não foi você que pensou sozinho. Então eu fiquei pensando em casa, assim, qual questão que eu ia resolver com vocês, a 6 ou a 7, né? As duas são legais, mas eu vou resolver a 6 porque a 7 eu faço mais questão que vocês tentem fazer, tá bom? Então, essa questão 7 diz assim: fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que a sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Então tá aqui, ó, a corrente no fusível 500 mA. Galera, o prefixo mili é 10 a menos 3. 10 a menos 3 é a mesma coisa que eu pegasse esse número aqui, ó, e dividisse por 1000. Então essa corrente que passa no fusível, eu vou colocar ela assim, ó, que ela vale meio ampere, pode ser? Fica bonitinho assim para todo mundo? Meio ampere, tá bom? Aí, o que acontece? Vamos terminar de ler aqui. Qual é o máximo valor de tensão U para que o fusível não queime? Então, qual é o máximo valor de tensão U para que o fusível não queime? Bom, então vamos olhar para esse circuitinho aí para ver o que está acontecendo. Tá bom? Vou pegar um gizinho verde aqui, ó, e um amarelinho. Tá bom? Então olha aqui para mim. Vamos lá. Ó, povo, nós temos um gerador, certo? Esse gerador está alimentando todos esses componentes aqui. O problema é que esse gerador aqui ele pode ter um valor tal que a corrente que passa por esse fusível aqui seja maior do que aquela corrente que ele suporta. Então o exercício está dizendo para mim, ó, que ele suporta meio ampere. Se passar qualquer coisa maior que esse meio aí, pode ser que ele queime.
né? Se for muito maior, com certeza ele queima, né? Às vezes tem uma tolerância ali, mas o exercício está dizendo que ele queima. Agora, eu não quero que passe mais que meio, então eu quero saber qual é o valor máximo desse U aqui, para que o fusível não queime. Então quando a gente olha para o exercício dessa maneira, assim, parece um pouquinho estranho. Ah, isso aqui não tem nada a ver com ponte que a gente aprendeu esses dias, tá bom? Isso aqui não é uma ponte de Winston. Isso aqui é um circuitinho que o Enem deu para vocês e ele quer limitar o valor da corrente que passa aqui, tá bom? Então acho que a melhor coisa para a gente resolver uma questão que nem essa, por exemplo, seria colocar aqui um ponto A. Ó, esse ponto A é comum para esse resistor. Colocar aqui, por exemplo, um pontinho B, né? Vamos colocar aqui um pontinho B aqui. Mas eu quero desenhar esse circuitinho com vocês de uma outra maneira. Por exemplo, aqui, ó. Se a corrente viesse daqui e chegasse nesse ponto, ela ia dividir por 3 componentes, ó. Aqui, aqui e aqui. Tá bom? A mesma corrente que passa por esse resistor que eu não coloquei o valor, que eu vou colocar agora, atrasado, ó, que esse valor aqui, ó, é 120 ohms. Bom, vamos colocar ali. A mesma corrente que passa por esse componente passa pelo fusível, tá bom? Então eu já podia desenhar o meu circuitinho de uma maneira que ficasse mais fácil de visualizar isso. Quer ver outra coisa, ó? Essa corrente que vem aqui para cima, ó, ela não passa por esse componente, não passa por esse. Então eu podia desenhar essa parte de cima aqui do circuito de uma maneira muito simples, ó. É só vocês olharem aqui para mim. Então tá vendo esse resistor aqui, ó? Eu podia desenhar ele aqui, ó. Tá vendo? Quanto vale aquele resistor? Vamos colocar que ele vale 60, ó. Depois que a corrente passa por ele, ela chega nesse ponto, ela não divide para esse resistor e para esse aqui, ó, não divide por 2 resistores de 30. Então eu podia colocar esses 2 resistores aqui, ó. Um aqui, ó. E um aqui embaixo. Então esse aqui vale 30 e esse aqui vale 30. Então a parte de baixo foi, né? A parte de baixo, a parte de cima, né? A parte de cima foi. Então, ó, eu representei esse aqui, representei essa divisão da corrente, ó. Então a corrente passa aqui, divide por esses 2 componentes. Agora, essa corrente que vem aqui, ó, você pode ver que ela está dividindo vindo para cá e vindo para cá. Então eu podia representar esses 2 componentes aqui, ó, naquele pedacinho do circuito. E junto com esse resistor eu já tenho que representar o fusível. Então esse resistor de 120 ele estaria aqui, ó. Tá vendo? E esse resistor aqui, onde a corrente divide, estaria aqui embaixo, ó. Então quanto vale esse daqui, ó? 120. E esse daqui de baixo vale 60. Aí, essa corrente vem aqui, passa aqui, vem para cá, aqui junto. E as duas vão passar por esse de 40. Então, tem que colocar mais um resistor aqui, ó. De 40. Então, veja, ó. Aquilo que está lá é isso que está aqui. Claro, vocês bateram o olho, você já deve pensar assim, ah, professor, isso aqui é uma associação mista. Onde estão os pontinhos A e B, ó? O A está aqui, ó, e o B está aqui. Tá bom? Então eu quero saber de vocês a DDP entre os pontos A e B. Agora, pare um pouquinho, ó. Pare um pouquinho e vem aqui. Agora, dá aquela enxugada no olho ali, presta bastante atenção. Se tiver com sono, vai lá, passa uma água no rosto e volta, né? Pausa a aula aí. Porque isso que eu vou explicar para vocês é bem importante. Então, galera, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo que eu representei os pontos A e B aqui? E eu coloquei eles aqui, ó. Então aqui tá a minha bateria, certo? Tá bom? Então, a DDP entre esses pontos A e B, ó, é a própria DDP da bateria. Então, eu não vou precisar fazer nada aqui em cima, ó, nesse pedaço do circuito. Sabe por quê? Porque a DDP aqui, ó, é igual a DDP aqui, que é igual a DDP aqui. Então, eu vou trabalhar com esse circuito, mas eu não vou trabalhar com a parte de cima dele, eu vou trabalhar só com a parte de baixo. Eu vou calcular a DDP entre esses 2 pontos que eu estou colocando o dedo. Então, esse aqui, ó, e esse aqui. Se eu calcular a DDP aqui, é igual a DDP aqui, que é igual a DDP aqui. Tá bom? E olha a dica que o Enem me deu, cara. O Enem me deu uma dica aqui, ó, fantástica. Qual é a corrente máxima que pode passar aqui, ó? Meio ampere. Meio ampere. E aí, eu já estou vendo aquele sorriso no rosto de vocês aí, né? Sorrir? Por quê? Porque se aqui é 120 passa meio, o que acontece quando a resistência cai pela metade? Então, quando a resistência aumenta, a corrente diminui. Agora, se a resistência diminui, a corrente aumenta. Então, se passa meio ampere por 120, quanto passa por 60?
1 ampere. Então, se ninguém, né, se alguém não tinha entendido por que o sorriso, né, por causa disso, ó. Passa aqui, 1 ampere. Tudo bem? Para você ver se está certo, ó, 120 vezes meio é 60, né? 60 volt. 60 ohms vezes 1, 60 volt. Dá uma tensão aqui igual a tensão aqui, tá bom? E aí, essas duas correntes juntam nesse nó e vem para cá quanto? Vem para cá 1,5. Galera, então, na parte de baixo, ó, nesse pedaço do circuito, ó, que fica entre esses dois pontos aqui, ó, nesse pedaço do circuito está passando quanto de corrente? 1,5. Agora, me conta uma coisa. Se eu tenho a corrente total aqui, e eu souber a resistência equivalente aqui, eu não posso descobrir a DDP? Então, ó, sei a corrente total aqui. Posso descobrir a resistência equivalente. Não posso descobrir a DDP? Posso, e é isso que eu vou fazer. Tá bom? Só que eu sei que vocês já estão craques para descobrir a resistência equivalente. Então eu posso fazer tudo isso de cabeça. Tá bom? Posso fazer tudo isso de cabeça, ó. Quer ver, por exemplo? Olha aqui, ó. Ó. Imagine que aqui fosse 12 e aqui fosse o 60, certo? Fosse 6. Produto pela soma, porque essa parte aqui, ó, tá vendo? Essa partezinha aqui tá em paralelo. Então, produto pela soma aqui, como é que ficaria? 12 vezes 6 dá 72. 12 mais 6 dá 18. 72 por 18 dá quanto? 4. Vou repetir, ó. 12 vezes 6 dá 72. 12 mais 6 dá 18. 72 por 18 dá 4. Como é 120 e 60, isso aqui vai dar 40. Então, toda a resistência equivalente desse pedacinho aqui, ó, vai dar 40. O que eu faço com esse 40 aqui, ó, e com esse 40 aqui? Eu somo. Então, sabe quanto é a resistência equivalente desse trecho aqui, da parte de baixo? Ó? A resistência equivalente aqui é 40 mais 40. E, portanto, a resistência equivalente aqui, ó, é 80 ohms. Aí você pergunta assim, mas e a parte de cima? A parte de cima não precisa. Porque, galera, eu sei a corrente nesse ramo. Eu quero saber a resistência equivalente nesse ramo aqui, ó. Aí, se eu tenho a corrente e tenho a resistência equivalente, olha como é que eu chego na resposta, ó. Por I. Então, U é igual à resistência, que é 80. A corrente que passa nesse ramo aqui, que é 1,5. E 80 vezes 1,5 vai dar quanto? 120. Então, por que eu vou perder tempo de trabalhar com a parte de cima, se eu sei que a DDP entre esses pontos aqui é 120? E aqui é 120, aqui é 120, aqui é 120, e, portanto, esse U aqui, ó, é 120 volt. Tá bom? Então não precisava fazer tudo, né? Faz a parte de baixo. Tudo certo? Lindo esse exercício, né? Lindo, 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 lindo. E é legal que você pode discutir fusível, eu posso discutir com vocês resistor equivalente, posso discutir os conceitos de circuitos com vocês. Então é uma questão que agrega um valor enorme. Por isso que eu quis pegar e fazer uma listinha, né, de exercícios com vocês. Eu acho que essas questões elas estão mais parecidas com aquilo que o Enem tem cobrado nas últimas provas. Tá bom? Então espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa, vocês sabem onde me procurar para tirar dúvida. Tá bom? Vamos mais uma? Vamos lá? Questão 10. Né? Questão 10. Galera, todas são boas, né? A questão 8, a questão 9, a questão 10, tudo é muito legal aí. Mas eu acho que essa questão 10 que a gente vai resolver agora, ela também tem algumas coisas que eu precisava discutir com vocês na eletricidade que é interessante. Ó. Então ele diz assim, o chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica, o que possibilita a elevação da temperatura da água. Um chuveiro projetado para funcionar em 110 volt pode ser adaptado para funcionar em 220 volt, de modo a manter inalterada a sua potência. Então, peraí. O Enem diz que eu posso pegar um chuveiro 110 volt e modificar ele para que ele funcione numa tensão de 220 volt. E aí, não sei se vocês perceberam, mas o Enem já te ensinou a resolver a questão. Por quê? Porque o Enem disse assim, de modo a manter inalterada a sua potência. O que vocês entendem por isso, manter inalterada a sua potência? Ó? Eu entendo que ele quer que a potência não mude. Eu entendo que, fazendo essa mudança na tensão,
Eu quero que a potência permaneça a mesma. Então, galera, não é uma questão de você vai estudar assim, o chuveiro vai queimar, professor, porque você está pegando um chuveiro 110 e está ligando 220. Galera, não é isso que o exercício vai pedir, tá bom? Ele quer saber o seguinte, ó. Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra de mesmo material, sublinha isso para mim, né? Mesmo material, vou escrever aqui. Mesmo material por outra, do dobro do comprimento, metade da área, quádruplo da área, né? E assim por diante. Então, vamos lá. Veja, toda vez que eu pego um chuveiro 110 e ligo 220, ele vai dissipar uma potência maior. Então a gente não quer que isso aconteça. Então eu quero manter a potência constante. Por isso eu vou ter que mexer ou no comprimento do resistor, da resistência lá, ou eu vou ter que mexer na espessura. Então uma dessas duas coisas. Mas a gente não pode ficar adivinhando o que vai acontecer. Vamos mostrar aqui na prática. Então preste atenção, ó. Para manter a potência constante, eu podia pegar essa potência aqui e trocar ela por U1 ao quadrado sobre R1 igual a U2 sobre R2, correto? U ao quadrado sobre R, U ao quadrado sobre R, potência. Vamos trocar aqui, ó, a primeira tensão, 110 volts, vamos colocar assim, ó. 110 vezes 110, que é a mesma coisa que 110 ao quadrado, dividido pelo R1. Aqui, ó, vamos colocar 220 vezes 220, dividido pelo R2. Bom, simplificando aqui, ó, dá 1, aqui dá 2, aqui dá 1, aqui dá 2. Então, para que esse chuveiro, né, funcione da maneira que o Enem quer que funcione, eu vou passar esse R2 para lá e vou passar esse R1 para cá. Beleza? Então, olha o que o exercício está me dizendo. Que para manter a potência constante, a nova resistência, que é a 2, tem que ser o quádruplo da antiga. Então, a nova resistência, que é o 2, tem que ser 4 vezes maior que a antiga. Agora, a gente sai dessa questão, porque eu já defini o que tem que acontecer para a potência ficar igual, e a gente vai pensar no resistor, na resistência do chuveiro, tá bom? Então, para a gente poder entender o que vai acontecer com o resistor, vamos lembrar de novo da segunda lei de Ohm, mas eu não vou falar, vocês que vão falar junto comigo, qual é a fórmula? Essa mesmo, né? Então tá aqui, ó, resistência é a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Vocês já repararam que é muito comum isso aqui nas questões do Enem? Isso aqui é até na prova da matemática, né? Em relação a como que as grandezas se relacionam. Então, a primeira coisa que eu não vou analisar, galera, vai ser o Rho. Porque o Rho, que é a resistividade, ela tem uma dependência com o material. E o Enem diz para mim que o material é o mesmo. Então, eu não vou analisar. Agora, eu posso analisar o comprimento, a resistência e a área. Tá bom? Então, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Veja, para eu aumentar a resistência 4 vezes, certo? Para aumentar a resistência 4 vezes, eu posso aumentar esse comprimento 4 vezes. Então, aumentando o comprimento aqui, ó, eu posso aumentar a resistência. 4 vezes maior o comprimento, 4 vezes maior a resistência. Vamos ver se tem essa alternativa? Vamos lá? O dobro do comprimento, não, né? Dobra o comprimento, dobra a resistência. Não serve. Metade do comprimento? Também não, né? Metade do comprimento, metade da resistência também não serve. Beleza? Então, a resposta não é em termos do comprimento. A resposta não é em termos do comprimento. Então a resposta tem que ser em termos de quem? Da área. Isso aí. A resposta tem que ser em termos da área. Galera, olha aqui para mim. Olha aqui. Então, para essa área aqui, ó, vamos estudar a relação com a resistência. Então você percebe que são grandezas inversamente proporcionais. Quer dizer o seguinte, para eu aumentar essa resistência do jeito que eu quero, ó, que é o que está escrito aqui, eu quero que a resistência quadruplique. Para eu aumentar essa resistência aqui, eu vou ter que diminuir a área, porque são grandezas inversamente proporcionais. Então eu tenho que diminuir a área 4 vezes para a resistência aumentar 4 vezes. Então a gente tem que ter a quarta parte da área. A quarta parte da área dá uma resistência
4 vezes maior. Veja, é deixar o fio mais fino. Então, você tirar um fio grosso, colocar um fio mais fino. Diminui a espessura do fio, você aumenta a resistência desse fio. Portanto, o gabarito correto tem que ser a 4ª parte da área de seção transversal. Diminui a área, aumenta a resistência, gabarito, letra E. Tá bom? Pessoal, toma cuidado com essa questão, porque tem alguns sites, pelo menos tinha, né? Porque já é uma questão que eu trabalho com ela faz bastante tempo, e às vezes os alunos vinham assim, professor, tem essa questão resolvida em tal lugar lá e deu diferente da resposta que você fez. Se acontecer, eu tenho certeza do que eu fiz, tá bom? Isso aqui tá tudo perfeito. Vai olhar o gabarito oficial do Enem, você vai ver que é esse. Então, cuidado se vocês forem comparar ou ver uma outra resolução na internet, porque vocês podem encontrar sites aí muito famosos, plataformas famosas, que estão com essa questão resolvida de maneira errada, tá bom? E aí, o que sobrou para vocês tentarem fazer sozinhos em casa lá? Ó? Sobrou o 7, o 8 e o 9. Então, aqui os gabaritos. Claro que eu vou montar mais uma listinha de exercícios do Enem para vocês. E aí a gente vai trabalhar essa listinha ainda numa próxima aula, tá bom? Galera, tudo de bom para vocês. Eu espero que realmente vocês estejam bem, tá bom? Não é fácil estudar remotamente, mas é o que de melhor a gente pode fazer nesse momento. Então vamos continuar estudando forte, vamos continuar se concentrando. Às vezes a gente passa por períodos de lamentação, assim, mas como eu estou com saudade de ter aula presencial, como eu queria estar na escola. Mas não dá, né? Essa saudade existe, ela é recíproca, porque eu também estou com essa saudade, né? Mas se não dá, o que a gente pode fazer? Continuar estudando firme e forte. Então acho que essa fase de se lamentar, ela tem que passar, e a gente tem que pensar num futuro melhor lá na frente. Um futuro melhor passa por eu estudar, por eu me dedicar, porque é isso que vai contar, tá bom? Então um abraço para vocês, tudo de bom, até a próxima. Tchau, tchau.